Torcedor cruzeirense, atenção total. O Cruzeiro está perto de assinar com um dos jogadores mais valorizados do futebol sul-americano, um verdadeiro maestro, cobiçado por clubes da Europa, e que pode ser o nome de impacto que faltava para transformar nosso meio-campo. A diretoria celeste já se mexe nos bastidores, e essa negociação gira em torno de R$ 130 milhões. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, então, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que envolve a Raposa. Agora vamos continuar com a notícia que está dando o que falar. A diretoria do Cruzeiro não para. Depois de reforçar o elenco com nomes importantes e buscar alternativas que possam elevar o patamar do time comandado por Leonardo Jardim, uma nova movimentação surpreendente sacudiu os bastidores da Toca da Raposa. E dessa vez, o alvo é um dos nomes mais cobiçados do futebol sul-americano na atualidade. O Cruzeiro, que vive um momento de reconstrução acelerada sob a liderança de Pedro Lourenço, voltou suas atenções para um atleta que, além de técnica apurada, carrega consigo uma bagagem internacional que poucos conseguem. O planejamento da SAF é claro: formar um time competitivo suficiente para brigar na parte de cima da tabela e, principalmente, deixar sua marca no cenário continental. Com foco total no Super Mundial de Clubes que se aproxima, o clube mineiro entende que precisa de um diferencial no meio-campo. Um jogador capaz de conduzir a bola com inteligência, ser decisivo nos passes e ainda ter faro de gol. E não foi à toa que a diretoria celeste decidiu mirar alto e ir atrás de um dos principais nomes do futebol brasileiro hoje, que também vem sendo monitorado intensamente por gigantes da Europa. E não estamos falando de um nome qualquer. O jogador em questão é simplesmente o maestro do meio-campo de uma equipe carioca que vem impressionando pelo desempenho em campo. Com números expressivos, regularidade impressionante e uma postura de liderança, ele se tornou peça-chave e, agora, está no radar direto do Cabuloso. Sim, você ouviu bem. O Cruzeiro está tentando entrar na briga por John Arias, o colombiano que atualmente defende Fluminense que, apesar de ter renovado o contrato recentemente, mantém o sonho firme de atuar no futebol europeu. A diretoria estrelada sabe que não será fácil, mas aposta em um projeto esportivo ambicioso, capaz de seduzir até os atletas mais visados do mercado. Arias, que vive sua melhor fase no futebol brasileiro, tem mostrado um futebol extremamente maduro, técnico e decisivo. Seus números não mentem. Gols importantes, assistências cirúrgicas e uma capacidade de organizar o time dentro de campo que chama a atenção até dos mais exigentes analistas. Não à toa, o seu nome passou a circular com frequência nos bastidores dos grandes clubes do futebol europeu. Inglaterra, Espanha, Itália e até mesmo Alemanha já monitoraram o desempenho do colombiano, que hoje é uma das principais referências do Fluminense. Mas apesar de todo esse assédio, algo curioso aconteceu. Mesmo sendo um dos atletas mais valorizados do continente, nenhuma proposta oficial chegou à mesa da diretoria tricolor até o fechamento do último mercado europeu. O jogador, que estava com expectativas altas no fim de 2024, acreditava que finalmente daria o salto para a Europa, mas foi surpreendido pela ausência de ofertas concretas. Isso gerou um clima de incerteza nos bastidores das Laranjeiras, envolvendo tanto o staff do atleta quanto os dirigentes do clube. Ainda assim, Arias manteve o foco dentro de campo, e essa postura acabou gerando consequências positivas tanto para ele quanto para o Fluminense. Com a valorização merecida e para evitar qualquer desgaste ou possível saída precoce, Mário Bittencourt agiu rápido. O presidente do Fluminense ofereceu uma renovação até 2028, com aumento salarial significativo, elevando os ganhos do colombiano para casa de R$ 1,5 milhão mensais. O novo contrato transformou Arias no jogador mais bem pago do elenco tricolor. Um reconhecimento direto pela sua importância tática e técnica. Essa manobra também serviu como resposta à pressão dos empresários do jogador, que buscavam um reajuste compatível com o mercado. Mas engana-se quem pensa que essa valorização afastou o interesse de outros clubes. Pelo contrário, ela apenas aumentou a visibilidade do jogador no cenário internacional e colocou uma etiqueta de preço mais elevada para quem quiser contar com seus serviços. E é nesse cenário que o Cruzeiro entra com tudo, enxergando uma janela de oportunidade antes que os gigantes europeus voltem à carga. Pedro Lourenço, ciente da dificuldade que é encontrar um meia com essa qualidade no mercado atual, estuda formas de viabilizar a negociação, mesmo diante do valor astronômico exigido. O interesse do Cabuloso está mais vivo do que nunca.
E é aqui que entra o Cruzeiro. Um clube que já deixou claro, desde que Pedro Lourenço assumiu o controle da SAF, que não vai medir esforços para recolocar a camisa celeste entre as mais temidas do continente. Sabendo da cláusula estipulada entre o Fluminense e o staff do colombiano, que prevê uma liberação apenas mediante uma proposta superior aos 130 milhões de reais, o mandatário celeste já iniciou conversas nos bastidores para entender de que forma esse investimento pode ser feito sem comprometer o planejamento financeiro do clube. E não é só isso. Pedro também quer transformar o Cruzeiro em um destino desejado até por jogadores que, até então, só tinham olhos para a Europa. A busca pelo equilíbrio entre ambição esportiva e responsabilidade fiscal é uma das marcas dessa nova gestão. Por isso, alternativas como parcerias comerciais, investidores externos e até acordo de marketing estão sendo considerados como formas de compor o valor da proposta. A ideia não é apenas contratar um jogador caro, mas sim investir em um nome que possa render esportivamente e, no futuro, também financeiramente. A Arias se encaixa perfeitamente nesse perfil. Jovem, técnico, experiente e com mercado aberto tanto no Brasil quanto fora dele. O Cruzeiro não quer apenas comprar, quer transformar essa contratação em um movimento estratégico. Essa movimentação ousada por parte da diretoria celeste revela o quanto o clube está disposto a romper com os padrões do passado recente. A chegada de nomes como Lucas Romero, Zé Ivaldo, Rafa Silva e outros atletas já mostrou que o Cruzeiro voltou a ser competitivo. Mas agora, a busca é por um diferencial. Alguém que possa carregar o time nos momentos decisivos, dar o passe final, marcar gols, principalmente, ser o cérebro da equipe dentro de campo. A diretoria entende que não dá mais para apostar em soluções medianas. É hora de dar um passo ousado, e Arias pode ser esse passo. Além disso, a presença de Leonardo Jardim como técnico fortalece o projeto. O treinador português já deixou claro em entrevistas e conversas internas que deseja um camisa 10 de altíssimo nível. Alguém que tenha visão de jogo, inteligência tática e capacidade de decidir partidas grandes. O estilo de jogo proposto por Jardim exige jogadores dinâmicos, criativos e com capacidade de movimentação, características que Arias possui de sobra. Por isso, o aval técnico já existe, e agora é a vez da diretoria encontrar o caminho financeiro para concretizar uma das negociações mais ambiciosas da história recente do Cruzeiro. O mais curioso dessa história é que, mesmo com todo o assédio europeu, Arias não descartaria permanecer no Brasil, desde que o projeto esportivo oferecido seja atraente o suficiente. E nesse ponto, o Cruzeiro ganha força, pois tem oferecido ao mercado uma proposta de crescimento real, com centro de treinamentos de ponta, gestão financeira sólida e um treinador que sabe extrair o máximo de seus atletas. A possibilidade de ver Arias vestindo o manto celeste anima os torcedores, mas também cria um clima de expectativa máxima. Será que Pedro Lourenço vai abrir o cofre e surpreender a todos com mais uma contratação bombástica? Será que Leonardo Jardim teria em mãos o meia que pode transformar completamente o setor criativo da equipe? São perguntas que estão deixando a nação azul em estado de alerta. É importante lembrar que o Cruzeiro vem tentando nomes de impacto para assumir o protagonismo no meio-campo desde a saída de Matheus Pereira. E com Arias no elenco, a dinâmica ofensiva ganharia um novo capítulo. O jogador colombiano se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo proposto por Jardim, atuando como articulador e sendo o elo entre meio e ataque, algo que ainda falta na equipe. Agora, resta saber se o Fluminense vai ceder à pressão e aceitar negociar após o Super Mundial de Clubes. De um lado, o clube carioca sabe do valor técnico de Arias e da sua importância tática. Do outro, o Cruzeiro surge como uma força emergente, disposta a quebrar barreiras e trazer ao torcedor celeste um novo ídolo internacional. O tabuleiro está montado e os próximos movimentos prometem ser decisivos. E aí, torcedor cruzeirense, você acha que vale a pena investir pesado na contratação de John Arias? Seria ele o grande nome que falta para colocar o Cruzeiro de vez na briga por títulos? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as novidades do Maior de Minas.